Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 2 e 3, que fala assim: E um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse-lhe curar o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que um centurião, ele tinha um servo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual esse servo estava muito doente, quase à beira da morte. E o texto vai dizer que ele ouviu falar de Jesus. Quem sabe ele ouviu falar que Jesus curou a sogra de Pedro, que Jesus curou muitos enfermos. Ele ouviu falar de Jesus. Romanos 10, versículo 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu falar de Jesus e ele pediu para alguns anciãos do judeu fosse até Jesus e pedisse para que Jesus viesse até a sua casa para curar o seu servo, pois o texto bíblico diz que ele mesmo não se achava digno de ir até Jesus, e por isso que ele manda os anciãos ir até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele era romanos e gentil, e por isso que ele não se achava digno de ir até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele manda os anciãos do judeu pedir para que Jesus vá até a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para curar o seu servo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele pediu ajuda para que o Senhor Jesus viesse curar o seu servo. Ou seja, eu aprendo uma lição aqui, que ele estava querendo ajuda, pedindo ajuda e socorro para que Jesus viesse curar o seu servo. Ou seja, não era o seu filho, era o seu servo. Ele tinha dinheiro para comprar outro servo ou contratar outro servo. Ele podia simplesmente deixar aquele servo morrer ou mandar embora e contratar ou comprar outro com saúde, mas ele se importou com aquele servo ao ponto de pedir que os anciãos fossem até Jesus, para que Jesus viesse até a sua casa, pedir para Jesus ir até a sua casa. A Bíblia vai dizer que os anciãos vão até Jesus. O texto vai dizer que os anciãos, ele chega até Jesus e ele pede insistentemente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E os anciãos falam para Jesus que ele merece. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vá na sua casa, que Jesus vá na sua casa. Ele fala, ele merece, porque ele mesmo próprio construiu uma sinagoga para os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é amigo do judeu, então ele merece. Os anciãos falam para Jesus que ele merece, mas ele manda os anciãos porque ele mesmo fala que não merece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai até a sua casa, o texto vai dizer que quando Jesus chega perto da sua casa, ele manda o segundo grupo, que é o segundo grupo, é os seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E manda falar para Jesus que não precisa que Jesus entre na sua casa, que só basta uma palavra que o criado dele ficava sarado, porque ele era homem também que tinha autoridade, que dizia este vai, ele vai, dizia este vem, ele vem. Mas ele precisava só de uma palavra de Jesus, que o servo dele seria curado. Ou seja, ele como autoridade, ele considerou Jesus como uma autoridade suprema, uma autoridade acima de todas, e submeteu a autoridade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o segundo grupo vai até Jesus e pede
para que Jesus não entre em sua casa, que não precisava ir até sua casa, e pede para que Jesus envie só uma palavra, que o criado dele ficaria curado. E Jesus, ele vai e decreta a cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai dizer para o povo, para os discípulos, que nem Israel viu tamanha fé. Jesus se admira com a fé daquele homem, que fala que Jesus não precisava entrar na sua casa. Só bastava uma palavra liberada por Jesus. Porque ele cria que a palavra liberada por Jesus podia realizar milagres e maravilha. Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a fé, é que ele usou a fé com amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 5 e versículo 6, vai dizer que a fé que opera com amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai falar da fé que opera com amor. Gálatas, capítulo 5 e versículo 6. Ou seja, uma fé misturada com amor. A Bíblia vai dizer em Romanos 5 e 5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 2, que se nós tiver uma fé tamanha ou tão grande que transporte monte, mas se não tiver amor, de nada valeria. Ou seja, a fé sem um amor de nada valeria. Podia ter uma tamanha fé que transportasse monte, Paulo diz, mas se não tiver amor, de nada valeria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A fé que opera com amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é capaz de arrancar elogio de Jesus. Pois Jesus disse que nunca viu tamanha fé em Israel. Ou seja, ele arrancou elogio de Jesus com a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que está faltando no nosso meio. Uma fé que opera com amor. Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Romanos 5 e 5. Mas como eu digo que eu tenho o amor de Deus no meu coração e eu não ligo para o meu próximo. Porque logo se eu tenho o amor de Deus, eu vou usar a fé com amor. Não importa para quem seja que esteja precisando de uma ajuda. Eu podendo ajudar, eu tenho que ajudar porque o amor de Deus está no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago 4,17 fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Não está especificando a quem você deve fazer o bem. Está dizendo, se você pode e não faz, está pecando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma fé com amor, uma fé que opera com amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma fé energizada, uma fé edificada, é uma fé com poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A fé que opera com amor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele repartiu a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele repartiu a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora cabe a mim eu fazer a minha fé crescer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, usando ela com amor para que Deus venha a operar através da fé eficaz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como você disse que Deus repartiu a fé a cada um, a cada medida, deu a cada um a sua medida. Romanos capítulo 12 e versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fala que a fé foi dada a cada um segundo a sua medida. Romanos 12 e 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Então, quando nós se convertemos, o Senhor já deu uma porção da fé na nossa vida. Nós recebemos também uma porção de fé.
E agora nós temos que desenvolver a nossa fé através do amor que foi derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa fé é capaz de arrancar elogio do Senhor Jesus Cristo. A fé que opera com amor, ela não faz exceção de pessoa. A fé que opera com amor, ela tem poder, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não olha para a circunstância, ela não olha para os obstáculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A fé que opera com amor, ela não olha para quem ela vai fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações, através do Espírito Santo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas pessoas falam que tem fé, mas não tem o amor. E por não ter o amor, vê o seu irmão precisando e não ajuda, porque a fé não está misturada com amor. Muitas vezes você pode fazer algo, se esforçar um pouco mais, mas não faz, porque é para fulano ou cicrano. Se fosse para cicrano, eu faria, mas para cicrano eu não faço. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que opera com amor, ela não olha para quem vai fazer o bem, ela faz o bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa fé, ela arrancou elogio de Jesus. Por que ele usou uma fé que opera com amor? Porque era simplesmente o seu escravo, o seu servo. Não era o seu filho, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele se preocupou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se importou. Embora ele tenha um destaque, sendo centurião, tendo autoridade nas suas mãos, que ordenava, tinha nas suas mãos 100 homens, para que ele mandasse dizer, este vai, ele vem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele se importou com seu criado. Quantas pessoas, às vezes, ele é colocado no lugar de destaque, ela acha que é melhor do que os outros e começa a pisar nos outros. Deus, quando nos coloca no lugar de destaque, é para que nós venha deixar a nossa fé agir misturada com amor para o próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa fé arrancou elogio do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele creu tanto na palavra do Senhor que ele disse, basta uma palavra e o meu criado sarará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 107 e verso 20 vai dizer, enviou-lhe a tua palavra e o sarou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías 40 e versículo 8 vai dizer, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do Senhor subsistirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreu capítulo 1 e versículo 3 vai dizer que ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24 e versículo 35 vai dizer, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele creu na palavra do Senhor, ao ponto de dizer que não precisava Jesus entrar na sua casa. Bastava só uma palavra que o criado dele ficaria sarado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele usa a fé misturada com amor, a fé que opera com amor. Ele crê na palavra de Jesus ao ponto de não precisar de Jesus entrar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. O próprio ancião fala que ele era amigo dos judeus, que ele construiu uma sinagoga para o judeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele sendo romano e gentil, ele era um centurião diferenciado do demais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Concluindo esta palavra, eu quero dizer para você: deixe a fé que opera com amor agir no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A fé, ela pode ser acrescentada. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 3. Paulo disse que dá graças a Deus porque a fé estava sendo acrescentada na vida de cada um através do amor um para com o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o amor de Deus penetrar no seu coração para que a sua fé venha ser desenvolvida, para que a sua fé venha ser acrescentada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você tem pouca fé, Deus pode acrescentar a sua fé. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quero orar por você que diz que tem pouca fé, crendo que Deus vai acrescentar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o milagre irá ser realizado na sua vida. Bendito seja o Cordeiro de Deus, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele operou no passado e opera no presente. Ele curou no passado, ele cura no presente. É um Deus que ainda continua realizando milagres e maravilha para a glória do nome de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quero orar por você para que Deus acrescente a sua fé. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, eu oro agora, Senhor meu Deus, te apresentando cada povo teu, Senhor amado, coloco nas tuas mãos. Meu Deus, aquele, Senhor amado, que está dizendo, Senhor amado, que tem pouca fé, mas Deus, Senhor, acrescenta a sua fé a partir de hoje. Senhor, coloca amor no seu coração. Meu Deus, acrescenta, Jesus, a sua fé para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha acrescentar a sua fé ao ponto dele crer no milagre e na maravilha que o Senhor tem poder para realizar na sua vida, independente do que ele esteja passando. O Senhor é poderoso para realizar milagres e maravilha para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Amém.